Graça e paz a todos. Tudo na santa paz de Deus. Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos fazer uma gravação diferente, irmãos. Hoje nós estamos gravando aqui. Estou gravando aqui em casa. Nós vamos dar uma pincelada na depois que eu saí da CCB, que eu comecei a congregar no Ministério de Jandira. Depois passemos para CCA nessa época. E eu congregando lá com aqueles irmãos, senti muita comunhão com eles, né? Na época eu não tinha conhecimento do Evangelho, mas era mesmo uma pregação. Só que a gente via o amor no meio daquele povo. E eu agradeço muito nessa época por um caro servo de Deus, irmão Samuel, o irmão João Marcos, né? E esses irmãos, a gente tem que agradecer muito a Deus em primeiro lugar, e esses irmãos também, que livrou muitas almas naquela época, almas jogadas fora. E a gente vê, irmãos, que muitas dessas almas, irmãos, muitos, foi a maior alegria que teve naquele ano, irmãos. Quantas pessoas o irmão Samuel levantou para que tocasse, sabe? Deu essa liberdade para muitos irmãos. Esses irmãos, a gente tem que lembrar dele, que também eles foram um amor de pessoa, irmãos. E eles são até hoje, são amorosos. Eu não tenho nada contra o irmão Samuel Trevisan e o irmão João Marcos. Eu respeito muito aqueles irmãos, porque esses irmãos, muito amorosos, irmãos, esses irmão João Marcos, irmão Samuel Trevisan. Eu só agradeço a Deus em primeiro lugar e esses irmãos. Nessa época que muita gente foram para Jandira, começaram a ter a liberdade de volta de tocar, né? Mesmo que não seja na CCB, mas esses irmãos levaram muita gente, salvaram muitas almas, que a gente vê que foi um grande revoluço também, mas foi uma alegria muito grande, que muitas almas voltaram para o caminho do Senhor, aqueles que estavam parados, aqueles que eram rejeitados pela congregação cristã no Brasil, né? E a gente vê aí, irmãos, que foi uma grande alegria. E eu fui acompanhando, né, o Ministério Jandira aqui em Rio Claro. Depois passou para a CCA. E eu comecei a acompanhar, fui para a CCA, tudo. Comecei a congregar também. Como eu era músico, eu toquei lá, baixo ali, né? Tocava o baixo ali. Sempre fui dedicado a tocar na congregação cristã no Brasil. E como eles puseram uma salinha aqui perto, na época aluguei um salãozinho aqui, perto de onde eu moro, ficou pertinho de casa aqui, aí fizemos um ajuntamento. Comecemos a congregar aí, e nessa época, no ano de 2020, mais ou menos, 2020. Quando que foi a pandemia, Lígia? 2020. Então, foi 2019. Minto. 2020 foi a pandemia. 2019.
Aí nós começamos a congregar na CCA aqui e levantaram eu para cooperadora aqui na CCA, aqui pertinho de casa. E eu fui, mas eu não tinha dom nenhum, não tinha dom da palavra. Mandaram ir lá em São Paulo e apresentaram eu lá para a cooperadora. Quando fui ver, já estava apresentando, meu nome estava na lista lá. Aí levantaram para cooperador, mas eu não tinha nem como que pregar, porque eu nunca levantei com a palavra. Mas, mas para agradar os irmãos lá, né? Fui, comecei a pregar a palavra aqui. Mas a palavra que eu pregava era sempre palavra de levantar o abatido, né? Nunca julgar as pessoas, sempre palavras de ânimo. Graças a Deus, eu nunca foi palavra agressiva, palavra de praga, essas coisas, não. Da minha boca, não. Só saiu palavras boas, palavras para levantar o abatido. E comecei a pregar a palavra, comecei já a pegar o jeito da coisa e comecei já a começar a pregar. Mas no ano de. Isso foi em 2018. Quando foi em 2019, aí que passou tudo para CCA, tudo. Aí parou aqui. Mas antes de parar, irmão, vou contar. Uns cultos antes de parar tudo aqui, porque a CCA parou tudo, parou Rio Claro, parou em toda a região aqui, parou a CCA. Ficou só São Paulo. São Paulo e Minas, nessa época, que parou tudo aqui. Aí nós paremos também, inclusive fechamos tudo salão aqui, aí não congreguei mais, fiquei por aqui. Fiquei sem congregar. Aí mudei para o centro, e ali tinha uns irmãos já, tinha um cooperador, o nome dele é Claudindei. E como ele estava tocando uma igreja aí, parece que é Assembleia Cristã, parece. E ele ficou sabendo que tinha mudado tudo, ele foi na minha casa lá, e lá, como eu morava no fundo, eu pagava, e era casa como tipo caseiro eu ficava ali, né? E o dono da casa morava na frente, e nós morávamos no fundo. E lá eles iam lá para fazer culto, não? Juntavam um monte de irmão de Piracicaba e ia fazer culto lá. E eu comecei, né, assistir o culto com aqueles irmãos, eu tocava o meu instrumento, né? E só que chegou uma época que eu mandei parar de fazer o culto ali, porque não era nosso ali, e o dono da casa lá ficou meio assim, sabe? Eu percebi que ele não estava muito contente. Então mandei encerrar o culto ali. Aí eu falei para os irmãos já não desculpar, mas não dava para nós fazer culto mais ali. Aí paremos de fazer culto ali, mas eu continuei. Comecei a pregar, tinha tribuna ali, tudo. Comecei a pregar a palavra pela internet. Comecei. Só que chegou como eu aqui, Deus já tinha iluminado para mim alguma coisa, que tinha coisa errada, alguma coisa errada e eu não sabia. Deus começou já a iluminar minha mente. Aí eu parei de pregar palavra, tudo, porque eu vi que não estava pregando o evangelho que tinha que pregar. Entrou temor de Deus no meu coração. Que tinha que pregar o evangelho verdadeiro, né?
E eu, como eu não tinha estudo, tinha que estudar a Bíblia, tinha que. Porque para a gente estar no meio do povo de Deus, né, a gente tem que ter instruído, ter instrução. Né? E eu não tinha instrução nenhuma. E eu fiquei assim, né, pedindo para Deus dar uma direção. E eu comecei a escutar culto evangélico, tudo. E eu comecei já, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu escutei uma palavra do Fernando Dias Lopes sobre salvação, justificação. E Deus começou já a trabalhar no meu coração, sabe? Pregando, ter interesse de conhecer o verdadeiro evangelho. E com aquelas pregações que eu comecei a escutar, Deus converteu o meu coração. E eu percebi que aquilo ali entrou na minha alma. E eu, naquele dia, eu recebi a conversão no meu coração. Eu criei naquela palavra. É aquilo ali que minha alma estava querendo. Porque tinha alguma coisa errada dentro de mim. Que alguma coisa Deus estava querendo esclarecer para mim, o verdadeiro evangelho. E quando eu escutei o verdadeiro evangelho, Fernando Dias Lopes, quando eu escutei mesmo, caiu como uma flecha no meu coração. E eu já saí convertido. Aí uma alegria tão grande no meu coração e eu se converti a Deus e caí de joelho e vi que eu não era nada daquilo que achava que tinha que ser. Eu tinha que confessar que eu era um pecador mesmo. Aí comecei a aprender como a gente tem que andar na presença de Deus, começou a esclarecer minha mente, comecei já a ser esclarecido no Evangelho, como que é justificação. Comecei a assistir, acompanhar minha alma começou a se interessar em mais e mais, saber mais e mais do Evangelho. Porque começa, quando a gente crê no Evangelho, no Senhor Jesus, e começa a abrir a mente, a gente tem fome daquilo. E eu comecei a ir em frente, comecei a escutar mais pregações, e deu aquele interesse em aprender mais. E hoje, por misericórdia de Deus, eu tenho a mente aberta, eu tenho a mente em Cristo, tenho aquela transformação. A gente sabe que a gente sente que a gente é transformado. E a gente tem paz, tem alegria, tem luta, tem guerra, tem. Mas nós temos que saber que jamais a luta e a guerra nada separará do amor de Cristo. Quando nós estamos no Evangelho, nada separará do amor de Cristo. E comecei a entender que neste mundo, se não for pela misericórdia de Deus, jamais. Comecei a crer em Jesus Cristo, pela fé, pela que Ele fez conosco na cruz, morrendo naquela cruz, sabendo que a água não perdoava o pecado, sabendo que era águas, o batismo era a confecção da nossa fé, e comecei já a aprender o que era justificação, que Cristo ia justificar nós para entrar no céu. Se não fosse a justificação de Cristo, não tem como a gente entrar no céu. Muitas coisas comecei a aprender que pelas obras nossas que nós fazemos, a gente não é salvo, mas pela obra que Cristo põe em nós, que o Espírito Santo manifesta em nós para nós fazer, é essa obra que vai levar nós no reino do céu. E Deus começou a esclarecer a minha mente e eu fui vendo que, na verdade, tudo aquilo que eu achava que era Deus que revelava a palavra assim, não era, irmão.
Era uma coisa dentro de nós, um emocionalismo, né? Sentimentalismo, muita coisa. Eu aprendi nas escrituras que não era que nada disso salvaria. Só a salvação estava em Cristo. E nós entendeu o Evangelho. E comecei a aprofundar mais, saber mais do Evangelho de Cristo. E hoje, o pouquinho que eu sei, já é suficiente para nós descansar em Cristo, por esse puro Evangelho. Eu agradeço muito a Deus por isso. E, e a religiosidade que a gente tinha, negócio de religião, essas coisas, a gente vê que o importante, o mais importante de nós, de tudo, é crer no Evangelho e conhecer o Evangelho e andar com Cristo no conhecimento, na sabedoria, aprendendo cada vez mais. Isso é que conforta nós e leva nós mais perto de Cristo. Fui entendendo. E hoje, por misericórdia, a gente vê, olha para trás, a gente vê tanta coisa que a gente, em 40 anos, a gente serviu a Deus na congregação, nunca sabia o que era o verdadeiro evangelho. E hoje, por misericórdia, por pouco tempo, Deus já está esclarecendo a mente para a gente ver que a gente, sem Deus, não somos nada. Mas com Cristo em nós, Ele vence por nós. Nós não vencemos nada, porque não somos dignos de nada. Mas por misericórdia de Cristo, nós somos mais que vencedores. Então hoje eu tenho paz, alegria e tenho prazer de falar em Cristo. Então esse vídeo aqui é para os irmãos conhecerem um pouquinho da minha história. E devagarinho a gente vai esclarecendo mais, né, para o povo, mas para a honra e glória do nosso Deus, que não somos nada. Somos falhos, fracos, pecadores, não temos merecimento de nada. Mas Jesus Cristo, que morreu no duro madeiro da cruz, Ele nos justificou, nos salvou. E hoje nós podemos falar que nós temos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Até o vídeo de hoje, Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus, de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.